Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, a pedido do nosso nobre amigo Leonardo Maia, falarei para vocês sobre moinhos na Idade Média, mas não só sobre moinhos, sobre lagares, sobre serrarias e serralherias e outros trabalhos de refino durante a Idade Média. A dúvida do nosso nobre amigo Leonardo Maia é se as pessoas durante o período medieval normalmente sabiam lidar com esses tipos de trabalhos de refinos. Mas enfim, eu não falarei sobre isso. Mas a minha primeira resposta é que não, isso é um trabalho especializado. E ao longo do vídeo você vai compreender o porquê. Você, nobre amigo, e você também, nobre amigo que está assistindo esse vídeo, que pode não ser o amigo que pediu o vídeo. Você pode ter certeza que ao final desse vídeo você compreenderá melhor o assunto. Enfim, vamos ao que interessa. Os trabalhos de refino na Idade Média. A ideia de refinar, de refinaria, é uma coisa muito, mas muito antiga. É uma coisa ancestral mesmo, muito anterior à Idade Média, anterior a Roma. Digamos que a ideia de refinar materiais, sejam eles quais forem, foi um dos passos que permitiu a espécie humana sair da Idade da Pedra e entrar na história. Sim, deixar de ser pré-história, de ser um ser primitivo, um pouco mais que animalesco, para se tornar o humano que conhecemos hoje. A simples habilidade de poder refinar as coisas, poder aprimorar materiais brutos, sejam eles quais forem. Um alimento, um material de construção, ou qualquer outro tipo de material para qualquer outro uso. Essa foi uma das habilidades que permitiu a evolução humana. E como não poderia deixar de ser, nisso surgiu o refino dos grãos para produzir farinha, o refino alimentar. Houveram outros refinos alimentares também, mas acho que esse é o mais notável quando se fala em refino alimentar, primário assim. A ideia de poder amassar os grãos, transformá-los numa farinha mais fácil de ser consumida do que o grão puro, como semente. A ideia de refino do ferro e dos metais, porque até a Idade da Pedra as pessoas faziam tudo com pedra e madeira. Quando em algum momento algum ser humano descobriu que era possível pegar pedaços de certas rochas, derretê-las e transformá-las numa liga metálica, ou na verdade simplesmente aquilo já era metal, mas refiná-lo a ponto de se tornar um metal de mais fácil uso e aproveitamento, temos um refino também, um refino de metal. Temos o refino da madeira, porque podemos usar madeira em toras ainda bruta, mas podemos quebrá-la ou cortá-la em formatos mais apropriados para seu uso, e assim nós temos o refino dela também. Mas sim, isso sempre fez parte da vida humana, mas desde os seus primórdios e até hoje, isso sempre foi um trabalho especializado. E por que eu digo que isso é um trabalho especializado, nobres amigos? Pelo seguinte, não é todo mundo que precisa saber refinar. Na verdade, todos nós gostamos de produtos refinados no final. Mas refinar é uma atividade difícil, é uma atividade que requer tempo e conhecimentos. Então, desde sempre, foi mais fácil arrumar um membro, um indivíduo de determinada sociedade, de determinado grupo, para cuidar do refino. É só um exemplo. Em alguns casos poderia ser mais de um, né? Mas definir o responsável ou os responsáveis por refino e o resto continuar no processo produtivo mais bruto. Ou em outros processos produtivos para deixar que estes daí fizessem só a parte de refino. Desde sempre isso, nobres amigos. Desde antes de Roma, desde, vamos dizer assim, o começo da civilização humana como algo além do homem das cavernas. Digamos que aconteceu isso. E digamos também que em toda a sua existência sempre foi um trabalho especializado, um trabalho elaborado e um trabalho que não era feito por todo e qualquer indivíduo. Agora, podemos dizer também que a ideia do próprio refino com o passar do tempo mudou e foi se especializando. Porque pensa só, o próprio refino quando surgiu, as pessoas amassavam os grãos num pilão para fazer farinha. Depois passaram a fazer a moagem com pedra. Hoje existem trituradores. Então, o processo de refino em si está sendo constantemente refinado e aprimorado desde seu começo. Isso é outra coisa importante chamar a atenção, porque a maior parte das coisas, quando falamos de refino durante a Idade Média, provavelmente o processo vai ser o mesmo tanto no começo quanto no final, porque afinal a tecnologia dos moinhos começou antes ainda da Idade Média, mas teve seu auge durante ela, uma tecnologia que perdurou durante todo o período. No começo eram mais moinhos de água, talvez, e mais pro final mais moinhos de vento, porque o vento é menos escasso que a água, que os cursos d'água com força de mover um moinho, pode ser. Mas a ideia de moinho e de mecanização com base em forças da natureza foi um processo que durou ao longo de toda a Idade Média. Por sinal, tá aí uma coisa muito interessante a se ser dita e que eu acho que vale a pena de todos vocês compreenderem. O que eu considero muito importante é ressaltar que sempre quando falamos de revolução industrial, falamos de máquinas ou de mecanização de processos, mas o que são os moinhos e seus derivados, se não isso?
senão máquinas e mecanizações de processo. Talvez a força motriz não seja a mesma, não seja movida a combustão, mas já estavam lá desde antes. Então isso me faz questionar, às vezes, até se o próprio conceito de indústria em si deveria ser considerado só a partir da Revolução Industrial ou de períodos anteriores. Mas, sim, a ideia do moinho, seja de água ou de vento, ou até moinhos manuais e animais, já eram bem presentes ao longo da Idade Média. A ideia de engrenagens que faziam um sistema rodar já era uma coisa relativamente comum no período, embora talvez muito primitivas perto das de hoje. E quais serviços de refino existiam durante a Idade Média, Docas? Já que você já falou um monte de coisa, mas falou um monte de coisa de forma genérica aqui. Bom, os serviços de refino que existiam na Idade Média, como eu já falei, seriam os moinhos, moleiros, as serrarias, refino de madeira, as siderurgias. Sim, siderurgia, embora as grandes siderúrgicas sejam uma coisa mais recente, siderurgia é uma coisa muito antiga, como eu estava mencionando. É algo que sua origem data quase da Idade da Pedra. Então, sim, siderurgia existia na Idade Média. A única coisa é que, ao invés de grandes companhias siderúrgicas como é hoje, ocorria siderurgia de metais de uma forma muito mais simples e primitiva. Mas ocorria. Afinal, às vezes o próprio ferreiro fazia em sua casa, mas o ferreiro tinha que ter um forno próprio para derretimento de metal, porque a fornalha de forja não derretia metal, ela só o encandecia para tornar maleável e ele poder moldar. Mas para derreter metal e extrair do minério, ele precisaria de um forno apropriado para isso, né? Então, eu diria que, sim, a siderurgia, o refino de madeiras, o refino de trigo, o refino de rocha. Tá aí uma coisa que as pessoas não acreditam. Sim, durante a Idade Média, eles faziam cal virgem a partir da queima do calcário. E ao contrário do que muitos se imaginam, não era só as civilizações europeias que faziam isso no passado. Até os mesoamericanos sabiam produzir um cimento primitivo e uma cal virgem a partir da queima do calcário. Então sim, havia um refino de rocha para a produção de cimentos e argamassas no período. Embora, novamente, uma coisa bem primitiva perto do que é hoje. Haviam os refinos de couros e peles, que eram chamados de curtumes, porque o processo de curtir, sim, curtir, não curtir de dar like, embora, novamente, acredito que seu like seria muito bem-vindo aqui nesse momento. Mas quando eu falo curtir, não é um simples dar um like, é simplesmente cultivar a pele para que ela se esterilizasse e se tornasse um tecido perene, deixasse de ser um tecido degradável, ou afetasse a degradação desse tecido e assim permitisse seu uso, peles e couros, havia os curtumes. Podemos dizer também que haviam os teares e os refinos de fios, porque sim, as pessoas produziam roupas, sim, as pessoas tinham tecido na Idade Média, não vinham tudo importados ou as pessoas vestiam peles costuradas como se fossem bárbaros. Por sinal, esse é um dos grandes mitos que eu poderia desbancar aqui, mas enfim, eu vou deixar isso para outro vídeo. A ideia de curtume era importante, a ideia de tear e fiar era outra, o refino de fios e tecidos. Poderia citar vários outros refinos, porém eu não lembro nenhum de cabeça e acredito que refino de alimentos, refino de materiais como madeira, tal, de peles e outros restos animais. Eu acredito que vão haver muitas outras formas de refino, se você parar para pensar. Mas, sim, eu acredito que o que eu falei resume bem o que existia na época, de certa forma. E lembrem-se, quem fazia esse tipo de coisa provavelmente sabia fazer. Não era qualquer um que chegava lá falando, não, agora eu quero fazer isso. Ia conseguir simplesmente fazer porque falou que queria fazer. Talvez os profissionais que fizessem isso se interessassem muito em ensinar. O que eu acredito que seria bem provável, uma vez que na época as pessoas dividiam conhecimento com certa facilidade, já que não tinham nada a perder com isso. E ainda poderiam ganhar um aprendiz para dar uma mãozinha, né? Por que não? Mas não era qualquer um que simplesmente chegava lá e conseguia. Era uma coisa de especialização, de tempo, de paciência, de necessidade em muitos casos e de gosto em outros. Enfim, nobres amigos, espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixe seu like aí. Afinal, seu like é muito bem-vindo para nós. Não é inscrito? Se inscreva, ajuda muita gente. Obrigado e até a próxima.